Um final de semana de decisões nos campeonatos estaduais, com alguns jogos bem ruins e muita confusão, mas estamos aqui para falar dos campeões. Tivemos gente levantando taça nesse começo de 2026 e agora também é hora de focar o que vem pela frente, quem se reforçou melhor, afinal a janela está fechada no futebol brasileiro. Está começando agora na Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta maravilhosa segunda-feira, né? Pós-estaduais. Hoje é dia 9 de março. O pós-estadual, tô perdido nas datas, mas confusão realmente aconteceu no gramado no Mineirão. A gente vai falar muito sobre essa decisão, a decisão do Campeonato Gaúcho, do Carioca. Vamos passar pelo Paulista, Pernambucano, todos os estaduais. A gente vai dar uma passadinha aqui. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação, pedindo mais uma vez o seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal do Gol. E, ao meu lado, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bom, Rafael? Olá a todos que nos acompanham. Esses estaduais são curiosos, né? Porque cada vez mais eles perdem o valor, mas ainda encontram relevância, mesmo nesse calendário em que buscam atenção junto com o Brasileirão, né? Então, esses estaduais a gente já viu muita coisa, né? Ontem, então, a gente viu bastante coisa, principalmente lá em Minas, né? Tivemos técnicos demitidos, só no Rio de Janeiro, no Carioca, nós tivemos o Fernando Diniz demitido, o Felipe Luiz, que não foi demitido exatamente por causa de uma derrota no Carioca, mas por medo de uma derrota no Carioca, ou por medo de perder mais um título depois da Recopa e da Supercopa. Em Minas, nós tivemos um técnico salvo pela final do Mineiro, né? Porque o Tite, vamos lá, se perdesse esse título, ficaria insustentável com o hepta do Galo, né? Nós tivemos um técnico que substituiu o Sampaoli, que também caiu por causa dos resultados mais no Brasileirão, mas caiu antes do fim do estadual e perdeu essa oportunidade do hepta do Galo, né? Nós tivemos técnicos caindo no Remo, no Pará, né? E no Sul nós temos dois técnicos também que um encontra um pouquinho de paz, o Luiz Castro, e o outro ainda ali sem muito, vamos dizer, sem muito entender ainda qual vai ser essa dinâmica no Internacional, que é o Pesolano, né? Então a gente tem um estadual que perde cada vez mais a relevância, mas que ainda consegue encontrar seu espaço, e esse fim de semana foi isso, né? Esse fim de semana mostra muito como o estadual ainda traz coisas para nossa temporada, né? É isso. Quem vai participar com a gente hoje aqui no estúdio virtual é o Carlos Ramos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Rafael, Eduardo, para você que acompanha o Na Cara do Gol. Finais de estaduais, muito 0-0, muito jogo chato também. E assim, mesmo as finais que não foram em jogo único, a gente teve uma diminuição do calendário dos estaduais, então teve muita final que foi em jogo único, né? O Carioca acabou decidido nos pênaltis após um 0-0 bem monótono, mas também em finais em outros estaduais que não foram em jogos únicos, mas também foram 0-0, tipo o Paranaense. Tivemos 2 0-0 entre o Operário Ferroviário e o Londrina, uma decisão interessante de um campeonato que começou com a melhor campanha foi do Londrina, o Londrina que tem um novo projeto de SAF, aí o Guilherme Belitani, que era presidente do Bahia, está à frente desse novo projeto de SAF do Londrina, levou a equipe até essa final, perdeu o título para o Operário Ferroviário, que começou a temporada demitindo o Alex, né? Assumiu depois o Luizinho, e o Operário acabou campeão pelo segundo ano consecutivo, e pelo segundo ano consecutivo vencendo a decisão nos pênaltis, né? O goleiro Wagner começou a temporada na reserva do Elias, que foi o destaque do título paranaense da temporada passada, pegando pênalti na final. Dessa vez o Wagner foi quem brilhou, e no último pênalti do Londrina, o Iago Teles foi fazer aquela cobrança, foi inventar uma cobrança, né? Ele ficou perto da bola, foi fazer uma cobrança esdrúxula, perdeu o pênalti e o Operário acabou campeão. Queria destacar também aqui outra final que teve 2 jogos em 0-0, que foi a final do Mato Grossense, o misto, que estava sem ser campeão desde 2008. É o maior campeão estadual do Mato Grosso, estava aí há 18 anos sem conquistar o título e acabou campeão depois de 2 placares de 0-0 contra a Luverdense. Esse jogo, esses 2 jogos eu confesso que eu perdi.
né? Não consegui assistir, eu assisti bastante jogos, assisti muitos jogos. 35 telas vendo o jogo. Mais do que o meu médico recomendaria, do que minha esposa gostaria que eu assistisse, mas eu assisti, né? O Domingão foi ali legal pra ver. E aí, eu ia até puxar por isso aqui, né? Porque em dado momento, no horário principal que tinha mais jogos, eu tava assistindo o Gaúcho, tinha o Mineiro, tinha o Carioca. O melhor jogo, pra mim, estava sendo o do Gaúcho, né? Acho que o Inter tava propondo o jogo, tava buscando alguma coisa a mais, mas era uma situação complicada, porque tinha perdido o primeiro jogo por 3-0. No Mineirão e no Maracanã, jogos modorrentos, né? Jogos chatos, ruins, assim, de um nível abaixo, com muito medo, com muita, sei lá, uma falta de vontade de ganhar, parecia em alguns momentos, né? Sim, Ou falta sim. de criatividade. Esse é um dos problemas que tem sido os clássicos no futebol brasileiro. Então, o jogo que eu menos queria prestar atenção, que era o Grenal, porque pra mim já tava decidido, era o que eu mais prestava atenção, porque tava acontecendo alguma coisa, os outros não aconteciam nada. O engraçado é que no Grenal, se você parar pra pensar, o Inter começou melhor o primeiro jogo, tá? E depois tomou 3. Ficou com um expulso, né? Teve um jogador... Então foi uma final muito atípica. E esse segundo jogo, o Grêmio não precisava jogar muita bola, né? O Grêmio só precisava jogar com o placar e o Luiz Castro não é exatamente um técnico ousado que vai jogar por mais um 3-0. Até porque, como nós dissemos, foi atípico, com um jogador a mais. O Everton fez boas defesas, ele chegou a ser ameaçado, e teve um lance polêmico do pênalti ali, né? Também quero a opinião de vocês sobre esse pênalti que foi marcado no campo. Quando você olha o replay, tem a visão claríssima que o árbitro estava de frente, estava tudo aberto na frente dele, e ele marcou pelo que ele viu. Depois de meia hora, foi rever o lance e acabou voltando atrás. Sabe o que eu não gosto no VAR do Brasil? É isso, porque a decisão foi clara, o juiz viu tudo que tinha para ver, foi uma decisão tomada em campo. Para que precisa do VAR nesse lance? É um lance subjetivo, tá? Para mim, foi pênalti. Ponto. Parecia aqueles lances de circo que um deita atrás e o outro empurra, né? Ele tem ali umas 3 faltas sendo cometidas ao mesmo tempo. E o fato de tocar na bola, ele chega com o ombro por cima, tem que permitir o outro que o cara chega por baixo. Dispute a bola ainda, não tem como, não ele é posse, derrubado isso. ali. Ele é derrubado sem querer ou não foi uma falta grosseira, foi só um lance que cometeu uma falta boba dentro da área. Se fosse fora da área, marcava, ninguém falava nada. E o VAR não tinha por que se intrometer num lance desse pra mim, né? Agora, se você me disser assim, mas isso muda o jogo... O primeiro, acho que mudava, né? Mudar um pouco, ia trazer um pouco mais de emoção, é. né? Mas ainda precisariam 2 gols e o Grêmio não estava ali muito tranquilo. O Grêmio faz 1-0 logo na sequência, mas também eu acho que um pouquinho influenciado teria 45 minutos para fazer. Dá, mas não acho que seja... E nem acho que seja um lance... É um lance que se ele não tivesse marcado também, acho que não ia ter muita reclamação. O problema ali foi que ele marcou e teve a intervenção do VAR, né? Eu não sei, na hora do lance ali no ao vivo, no orgulho, eu falei assim, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aí é mais pênalti do que... Eu odeio comentar a arbitragem, várias essas coisas, mas nesse jogo eu acho que fez total diferença para escrever a história do jogo, né? Talvez não tanto da eliminatória, mas também porque o Beira-Rio poderia virar um outro clima nesse jogo. Se fosse no basquete, o cara ia ganhar ainda um lance livre extra, porque foi uma falta dupla, né? Por cima e por baixo. Aí tem a discussão de que o cara o primeiro jogador tocou primeiro na bola, mas para mim isso não invalida o pênalti, até porque foram 2 lances, 2 caras que derrubaram o Alan Patrick na área, impediram ele de continuar o lance. Para mim é incontestável a marcação desse pênalti. Eu acredito que, óbvio, que era uma situação muito difícil, o Inter precisava, além de fazer o gol de pênalti, precisava converter o pênalti, mas precisava fazer outros 2 gols. Mas ainda assim, logo em seguida saiu o gol do Grêmio. A história do jogo, se fosse 1-0, eu acho que mudaria completamente, o clima no Beira-Rio seria outro, e o Inter poderia ter alguma chance, embora eu acho que nesse início de temporada o Grêmio parece ser o time mais bem preparado, mais ajustado, tá jogando já com um pouco com a cara do Luiz Castro, e tem muito ainda a agregar os reforços que chegaram. O Grêmio trouxe uma dupla de meias de fora que vão acrescentar muito, o Pérez e o Nardoni, 2 argentinos que vieram para ser titular provavelmente, numa trinca de repente de meias com o Arthur, mas ainda tem muito a crescer o Grêmio, e acho que os jogadores estão começando a comprar a ideia do Luiz Castro, e a equipe pode desenvolver muito aí ao longo da temporada. Antes que venha um torcedor
xingar a gente nesse período de redes antissociais, né? Eu acho que o título do Grêmio foi justíssimo, não acho que ia mudar, entra numa série de e se's, né? Se marcasse o pênalti, se o pênalti fosse convertido, tem que contar com isso aqui também. Não quer dizer que o Inter ia fazer 3, quer fazer 4, podia tomar 8-1 na sequência, porque achava que ia pra cima, tomava o contra-ataque, então entrava um monte de coisa. Eu só tava discutindo o lance em questão. Pra mim, pênalti é só essa questão e o VAR intervencionista de tentar trazer. A discussão parece que vai pro VAR depois de um pisão que tem, e aí tem uma simulação, um salto, o cara dava um pisão no pé, nossa, parece que arrancaram o pé dele. Enfiaram um facão, e isso também é um ponto que é falado dos campeonatos estaduais, tá? Eu sei que isso acontece no Brasileirão também, mas não vinha acontecendo, a gente tava elogiando o Campeonato Brasileiro. Muita cena, no Campeonato Carioca, teve uma cena no Lino que foi tão patética, Vergonhoso, né? E numa época que tem VAR. Aliás, o jogo, passando pro Fla-Flu já, que jogo vergonhoso. Nossa senhora, que jogo vergonhoso. Eu falei aqui na semana passada que um dos problemas do Leonardo Jardim, da chegada do Leonardo Jardim, é que, obviamente, ele vai chegar numa casa que ele tem que arrumar. O que ele vai fazer primeiro? Ele já não é um técnico exatamente ofensivo. A primeira coisa que ele vai fazer é fechar a casinha, porque ele não tem tempo para treinar. E o que o Flamengo teve o Flamengo ontem jogou para levar para os pênaltis. Tá? Em vários momentos do jogo, jogou para levar para os pênaltis. E do outro lado, o Fluminense, que tem sido normalmente até ousado com o Zubeldia, tem jogado quase todos os jogos para ganhar, foi covarde também. Foi um time que atacou muito pouco. Parecia que os dois times estavam com medo do jogo, estavam com medo de ganhar. Eles estavam satisfeitos com 0-0 porque estavam com medo de errar, né? Então, acho que foi um dos piores Fla-Flus que eu vi, assim, pelo menos recentemente, porque o Fla-Flu tem isso. Quando a gente teve a semifinal, Fluminense e Vasco, foi um jogo muito ruim, né? Muito ruim, mas o Vasco queria ganhar, tá? O Vasco queria ganhar. O segundo jogo que eu tô falando, o primeiro Sim. até que foi interessante. Então o Vasco jogou com intensidade, com garra, e o Fluminense ali jogava pelo placar também, né? Mas tinha um jogo tenso, um jogo muito pegado, muito pilhado. O Fla-Flu não costuma ser tão pilhado. O Fla-Flu costuma ser um jogo agradável, um clássico conhecido por ser agradável. Por quê? Porque Fluminense e Flamengo gostam de jogar no ataque, principalmente quando jogam um contra o outro. E não importa como é que está o adversário. Não importa se o Fluminense está numa fase ruim, se o Flamengo está numa fase ruim. Costumam ser jogos abertos, né? O jogo de ontem foi um jogo tudo menos aberto. O Flamengo perdia a bola, era 10 na área para segurar. O Fluminense com a bola tocava passes no campo de defesa com objetivo, medo. Os laterais não subiam praticamente, com exceção talvez do Samuel Xavier ali. Que estava errando demais nos cruzamentos também. Não fez boa partida, né? Então foi um jogo que teve, acho que uma chance do Fluminense, com boa defesa do Rossi, e uma meia chance ali do Arrascaeta numa cabeçada que, vamos lá, era perigosa se ele acertasse, mas ele mandou a 5 metros do gol. Acabou consagrando os Gêmeos, fez uma partidaça, mas aí você começa a olhar e fala assim, tá, até que ponto foi mérito dele e foi mérito geral, né? Pulgaram muito bem também, é dupla, né? O Léo Pereira, o Léo Ortiz, bem porque... O Flamengo preocupa porque você olha ali o ataque e vê o Samuel Lino, né? Uma contratação bem cara. O Samuel Lino não jogou absolutamente nada e não tem jogado bem, tá? O Arrascaeta, que é o grande nome do Flamengo, ano passado aconteceu isso também, ele ainda não está em condições. A bola não passa por ele. Às vezes, quando passa por ele, ele ainda faz uma ou outra jogada que você vê um resquício da qualidade e da capacidade de definição. Mas não. E o Pedro não participa do jogo, né? O Carrascal não acertou um passe ontem, né? Ele foi muito voluntarioso, mas jogou muito mal. E do lado do Fluminense, também não foi assim muito melhor. O Lucho tem estado, acho que, mal fisicamente, talvez, como eu acho que o problema do Flamengo talvez seja físico também. O Lucho não participou do jogo, tá? E o Lucho é aquele cara que traz a criatividade para o Fluminense, porque o resto é o Serna e o Canóbio, são muita correria e falta ali alguma qualidade, né? O João Kennedy
passou boa parte do tempo correndo de um lado para o outro, que nem uma barata tonta, né? Então foi um jogo em que as atuações individuais foram muito abaixo. Você vai falar ali que se salvou foram o Pulgar no Flamengo, foi uma partida boa. O Jorginho jogou bem. Sim. Né? O Jorginho jogou bem. A defesa se comportou bem dos dois lados, mesmo o Freitas ontem, que dos dois lados o pior nome, vamos dizer assim, o que está em pior fase, não comprometeu, né? E o Martinelli ali no meio, né? Do lado do Fluminense. Ou seja, são jogadores defensivos, né? Os jogadores ofensivos não praticaram nada dos dois lados. Foi um 0-0 que, sinceramente, eu acho que essa taça podia muito bem... No contest. E pra ninguém. Colocava lá assim, ó, sem resultado e vamos embora. A prova disso era a arbitragem, né? Porque teve parada pra reidratação e tudo mais. No primeiro tempo ele não deu acréscimos, mesmo com a parada pra reidratação. No segundo tempo, de novo, parada, ele deu 2 minutos. Se falasse pra ele, quando eu pensei até naquela história brincadeira dos 2 minutos de desconto, né? Ele queria descontar. Acaba com 40, acaba com 42. Vamos embora, vamos pros pênaltis logo. Vocês só querem isso, eu também quero, vamos embora pra casa. Tava doido para ir para casa. E ainda bem que não teve prorrogação, né, cara? Nossa. Eu tava trabalhando no jogo ontem. Se tivesse prorrogação, acho que eu ia me jogar da janela aqui. Se tivesse janela na minha sala, eu ia me jogar dela. Eu ia interromper o Eduardo, que me lembrei de uma coisa aqui, mas eu não interrompi, que ele já empolgou falando do clássico. Mas, voltando a falar do VAR, a gente tá falando do VAR, do Grenal e tal, aconteceu uma coisa curiosa no final de semana na Bundesliga 2, né? Segunda divisão Muito alemã, bom. do Hertha com o Münster. A torcida cortou o cabo do VAR, né? No Rio de Janeiro a gente sabe que a galera tá roubando cabo de tudo, até cabo de sinal, os sinais não estão funcionando, porque a galera tá roubando os cabos. Deve Na ter Bundesliga cobre, 2 né? aconteceu isso. Pois é, e na Bundesliga 2 o cara foi ver o lance no VAR, cortaram os cabos, deu tela preta, igual do computador de vez em quando, e o cara não conseguiu ver nada, aí ficou com aquela cara lá sem saber o que fazer. E marcou o pênalti. Tipo, Era um lance pro Hertha e ele marcou o pênalti. Foi pelo VAR. O VAR falou, não, marca aí então. Aí eu achei justo também, né? Porque aí você quer ser espertão? Não vai poder ver? Então eu vou marcar e acabou. Eu tava imaginando a torcida do Inter fazendo a mesma coisa, né? Acho que deu vontade de fazer isso no lance do pênalti lá do Grenal que a gente tava falando. Agora o Clássico Carioca foi um jogo realmente desagradável, né? E um jogo que faltou coragem das duas equipes. Eu acho que teve um grande problema dos dois lados em falta de coragem e também falta de repertório para conseguir sair de trás para frente. O Fluminense no início até pareceu que ia conseguir achar o Lúcio em algumas jogadas. Acho que nos 10 primeiros minutos ele apareceu em 2 lances ali. Ele tentou dar um passe para o John Kennedy na frente do gol e no outro ele recebeu nas costas da defesa, mas não conseguiu um bom domínio. Mas depois nunca mais achou o Lúcio. O Lúcio já é difícil de achar, né, pelo tamanho dele, mas depois o Fluminense nunca mais conseguiu achar o Lúcio, não conseguiu sair jogando bem na defesa. O Freitas, eu acho que há uma falta de confiança muito grande e as vaias da torcida atrapalham demais também, né? Ele começou o jogo já vaiado pela torcida, a torcida aplaudia o Gemes, que realmente fez uma partida fantástica, mas vaiou muito o Freitas, e o Gemes não é aquele jogador que tem tanta a capacidade de um passe longo, o Freitas arrisca mais que ele, e ele sem confiança não vai arriscar, então acho que isso pesou um pouquinho para o Fluminense conseguir sair de trás também. E o Jorginho e o Pulgar, tentando sair de trás para o Flamengo, estavam meio que sem opções. O Flamengo está sem meio campo criativo, referência criativa. Entrou o Paquetá, mas o Paquetá entrou mal mais uma vez, ainda não se encaixou no time. Eu acho que vai ser um não é esse jogador, né? O Paquetá, a gente fala isso há muito tempo, não é esse jogador, né? Ele não é um jogador de criatividade. Que tem capacidade criativa, é um jogador que consegue ter a bola, consegue criar jogadas. Ele é um jogador mais objetivo no último terço, né? Mas não é aquele jogador que volta atrás para fazer tanto isso. Mas é um jogador que pode ajudar na retenção de bola e criação de jogada no último terço e ajudar o meio-campo quando necessário também. E acho que vai ser um problema do Leonardo Jardim conseguir encaixar, porque é isso que todo mundo espera. E assim, quando você faz uma contratação de 45 milhões de euros, você espera que esse cara seja o craque do time, né? Então todo mundo tá esperando que o Paquetá seja o craque do time. Ao mesmo tempo que ninguém espera que o Arrascaeta saia do time. E ninguém espera que o Pedro saia do time, porque vai ser outro problema. Só que ele vai ter que tirar alguém, né? Porque eu não vejo o Flamengo com o Leonardo Jardim, e aliás, ano passado, o Leonardo Jardim no Cruzeiro era um time que jogava em muitas transições, é um time que ele preferiu o Caio Jorge, ele falou em coletiva que ele preferiu o Caio Jorge ao Gabigol, é muito por essa capacidade física do Caio Jorge, mobilidade, atacante voluntarioso também, que não é muito a do Pedro também, né? Então, assim,
o Flamengo fez um mercado, trouxe um grande jogador que não é o que o time precisava e trouxe um técnico que não encaixa com o elenco que ele tem. Então, assim, a gente fala muitas vezes que os times brasileiros eles se auto-sabotam. Eu acho que Sim. o Flamengo está começando a fazer isso. Sim, eu concordo. E, aliás, é até interessante fazer o paralelo aqui. Perguntaram pro Pedro Lourenço lá do Cruzeiro, né? E ele falou que as verdades não duram 24 horas, né? A história do Jardim também. Porque falou, o Jardim pediu, falou que tinha que sair, resolveu o problema. A gente liberou a multa dele. O que o Leonardo Jardim fez com o Cruzeiro é pior do que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Né? O Vitor não renovou, né? Exato. O outro pediu pra sair. O Vitor, se não fosse a história da sogra, ele não teria problema nenhum. E o problema do Vitor, de bastidores, era com o Duílio. E aí, acho que o torcedor corintiano hoje compreende um pouco melhor. Aquele que, lógico, tem a birra, mas ele não confiava no Duílio. E fazia bem em não confiar. Vou puxar aqui, falando que já colocou o Mineiro. Essa confusão toda, né? Marcou o jogo, era um jogo fraco, que saiu um gol que a bola nem... No primeiro momento eu achei que não tinha entrado, depois tem o lance do VAR que mostra que a bola passou e passou bem ali, não tem o que discutir. Mas a confusão que o Everson causa no final do jogo, e eu acho que até se ele repõe rápido, tinha sido uma falta, repõe rápido, talvez ele pudesse ter uma chance de dar uma última oportunidade pro Atlético, mas ele se descontrolou de uma forma pra cima do jogador, ele vai... eu tenho uma posição que o pessoal tá falando assim, mas não é árbitro de MMA. Eu acho que o árbitro ali tinha que ter interferido, né? O jogador ajoelhou em cima do outro, você chega e tenta tirar alguém. Mas ele ficou parado do lado, olhando, foi tirar o cartão vermelho. Mas não deu tempo dele mostrar o vermelho. Mas o vermelho não ia mudar nada. O vermelho não ia mudar confusão nenhuma. Todo mundo sabia que o Everson ia ser expulso. A questão é proteger a integridade do jogador. E aí acabou completamente com o jogo e virou uma cena lamentável em que a gente tem que fazer aqui, porque todo mundo, no fim, não vou ser hipócrita não, é divertido você olhar, é lamentável, mas você fala assim, ih rapaz, olha lá. Não, é só você ver aqui no escritório, né, aqui na redação, você pega a redação e você pega as pessoas só falam nada de gols, nada de quem foi campeão. O Flamengo foi campeão sobre o Fluminense, ninguém fala direito. Os pênaltis aconteceram no mesmo tempo. Eu tava com as duas TVs, eu deixei o pênalti de lado e fiquei só olhando a briga. O assunto é briga, né? O assunto é briga e quem teve o melhor desempenho, tipo o Hulk. O Hulk lamentável. O Hulk, olha, eu falei... pede desculpas depois, né? Não adianta nada pedir desculpa pras crianças depois. Eu tuitei que eu pedi a eliminação do apelido, porque isso não é Hulk em lugar nenhum. Não tem como o cara ser chamado de Hulk e ter uma atuação dessa numa briga. Se dependesse dele, o Loki tinha conquistado Nova York e já estava dominando o mundo fazia tempo. Mas eu acho que o árbitro ali, eu vou defender o árbitro aqui um pouco. Foi tão surreal a cena, foi tão surreal, acho que poucas vezes eu vi uma batalha campal como essa, tá? É uma das cenas mais, assim, absurdas. E o lance que o goleiro pula ali, primeiro é um lance de jogo, ok, foi uma falta mais dura, mais forte, mas foi um lance de jogo, foi um choque, esse choque acontece várias vezes. O jogador em velocidade, correndo em direção, normal. Normal, um choque, e eu vou dizer mais, eu não daria vermelho por causa daquele choque, porque depois na súmula o árbitro diz que o vermelho foi pela falta. Não, mas não é falta de vermelho jamais. Aquilo pra mim não é falta de vermelho, não sei o que o Carlos acha. Pra mim aquilo é um choque, no máximo amarelo, tá? E aquilo foi completamente despropositado. Eu acho que saiu um pouco do ponto, mostra um pouco o que aquele jogo valia pro Atlético nesse momento. Eu acho que mostra um pouco isso, o Atlético pressionado, o Atlético perdeu o técnico recentemente, um Atlético que tinha que defender 6 anos, né? Uma chance de um heptacampeonato inédito. Então, um Atlético que enfrenta um Cruzeiro também pressionado, então tinha também essa... Não é como se o Cruzeiro tivesse naquele momento que estava no ano passado, era um Cruzeiro também ali um pouquinho acima do tom, né? Então, mostra como é que o estadual ainda consegue mexer com brio, né? Porque aquilo não é normal. Se fosse um jogo de início de temporada, mesmo apesar da rivalidade,
Aquilo não é normal, tava todo mundo com os ânimos muito exaltados, muito exaltados. E as cenas que vêm depois são absurdas, né? Você Nossa. tem e agora você tem ângulo, Oh, 20 todos mil ângulos, câmeras, você analisa o soco de um, o soco do outro. Eu gostei muito quando vi a súmula para colocar ali as informações. Não gostei, achei preguiçoso. Críticas ao Candansan também por isso. Ele descreve duas, a expulsão do Everson e do E Christian, depois né? repete, né? Depois é só assim, não, porque se envolveu na briga. Pô, pelo amor de Deus. E... Ctrl-C, Ctrl-V, não. Mas ele não expulsa todo O cara mundo, ele tava foi doido pra ir justo. pra casa, pô. Ele foi justo, porque foram 23 jogadores. Se ele tivesse expulsado todos, ninguém ia falar nada. Mas não, ele foi lá e os que não participaram, o Scarpa, teve uns 5 que não participaram, ele não colocou. Esses vão ser avaliados agora se não vai ter contrato rescindido, né? Porque o cara não participar dessa briga... Ele não defendeu o clube, né? É uma coisa meio complicada aqui. E tem um detalhe, né, que eu tenho que fazer a piadinha. O pessoal sabe que é descontraído aqui, né? Por mais que o assunto seja sério, o Scarpa não entrou porque ele tinha medo de levar algum golpe. Tem um histórico passado aí que atrapalha o Scarpa. Carlos, e a 14 suspensão... expulsões, né? 23? 23, que loucura. 23 expulsões, bateu o recorde. 12 do lado do Cruzeiro, 11 do lado do Galo. Do Galo, Nossa senhora. 23 assim, expulsões. o Rafael falou que o jogo acabou no lance do Everson. Pra mim, o jogo acabou quando ele começou, porque foi um jogo muito ruim. O Atlético não conseguiu dar um chute no gol. Deveria ter acabado. O Atlético não conseguiu dar um chute no gol. O melhor momento do Cássio é ele correndo atrás, não sei quem que ele tava pistola correndo atrás de alguém ali no fim, ele conseguiu chegar. O Cássio bateu um cara no chão também, aí eu vou criticar. Não. Muita covardia nessa luta também, vamos avaliar aqui, falando do comentário de UFC, nunca fiz comentário, mas vamos avaliar. Muita covardia de soco por trás, voadora pelas costas. Nossa, quantidade. Jogador Até, no chão, até o segurança pede calma e chuta o cara no chão. Alguém né? no chão, dá uma bicuda e volta, calma. Foi mal aí. Calma. Mas é uma temporada que é muito preocupante pro torcedor atleticano, né? O nosso Paulo Mangerotti, que trabalhou com a gente em o Gol, tá super preocupado com a temporada do Galo, ele é atleticano, tá super preocupado com a temporada do Galo, porque realmente não tem perspectiva nessa equipe, né? Trouxe um técnico que vem de bons trabalhos no futebol argentino, o Eduardo Domingues, mas o que o Atlético vinha jogando com o São Paulo e o que vem jogando, o elenco que tem, eu acho que é uma temporada para o atleticano se preocupar muito, e eu acho que não é uma temporada para colocar o Atlético brigando por Libertadores sequer. Eu acho que ficar no meio de tabela já é um bom sinal para o Atlético. Acha que tem risco de rebaixamento no meio dessa confusão aí? Eu acho que tem, assim, ainda tem um elenco ok, né? Mas do jeito que tá, o grupo também, o clima no vestiário, o Lianco já meio que tá de saco cheio e explodiu ontem, descontou toda a raiva na briga ontem, o Lianco também não aguenta mais a galera enchendo o saco dele, mas eu acho que o Atlético tem uma temporada para se preocupar, sem sombra de dúvidas, a não ser que o Domingues consiga ajustar a casa e realmente a equipe jogue muito melhor do que vem jogando e que vinha jogando a temporada passada também. Um detalhe só até você vê como a audiência é grande, né? Os colegas, os parceiros lá do GE TV, eles postaram o vídeo dos gols, melhores momentos, e a briga. Os gols nesse momento aqui estavam com 400 mil views, uma coisa desse tipo, tá? 3 milhões e 100 mil já a briga. A galera vai ver a briga, não tá nem aí pra jogo, até porque melhores momentos foi, assim, eufemismo, né? Você fala que teve melhores momentos. Um detalhe que a gente passou meio batido, mas nessa história toda, com polêmica, com disputa de pênaltis, com briga, o Campeonato Paulista ficou um pouquinho esquecido no rolê aqui. A gente pouco falou aqui, mas o Palmeiras volta a ser campeão. 27º título paulista do Palmeiras, diminui de novo, encosta no Corinthians, que é o maior campeão com 31 títulos, dá aquela espremidinha ali e dá uma aliviada, né? Vinha de um ano que não tinha conquistado nada. É claro que o Paulista, pelo investimento do Palmeiras, pelo todo o tamanho e era meio pro forma, você disputar a final contra o Grêmio Novo Horizontino, era esperado que o Palmeiras ganhasse, pelo menos voltamos a ganhar, estamos no caminho certo. O Palmeiras, no ano passado, foi muito criticado justamente por isso, né? Por não ter vencido nenhum título, mas a verdade é que teve lá... Brigando por todos eles. Brigando por todos e vai continuar brigando por todos. Eu acho que é um Palmeiras melhor do que foi no ano passado
E o Corinthians não melhorou muito. Um Nada. pouquinho. O São Paulo melhorou em desempenho, mas é mais ou menos o mesmo elenco, né? Então acho que é um elenco que está mais estruturado, mas é um elenco que você não pode esperar muito Eu mais. acho que o São Paulo, a gente tá vendo até com um olhar mais positivo, porque a expectativa para o São Paulo era muito ruim. A gente olhava e falava assim, o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento. E agora, por não estar brigando contra o rebaixamento, por ter algumas boas partidas, a gente falou assim, nossa, tá melhor do que a gente tinha imaginado. Não, Sim. eu acho que coletivamente o São Paulo tá bem. O São Paulo encaixou porque às vezes é uma questão de encaixe, né? O elenco do São Paulo não é ruim, mas também não é exatamente espetacular. Acho que não tá no nível do que você espera do São Paulo. Mas há quanto tempo o São Paulo não tem um elenco que você diga, esse é um elenco de São Paulo? Há muito, muito tempo. Ah, sim. E a gente imaginou ano passado, isso sim, que o São Paulo pudesse voltar a ser esse São Paulo, porque tinha o Lucas Moura, o Oscar, né? Um elenco assim mais E quando teve pesado, né? Mas é aquilo, né? No nome não joga, é que nem o Vasco quando tava com o Coutinho. O Coutinho não fez o Vasco crescer de patamar, o Santos com o Neymar também não fez o Santos subir de patamar. Não se joga com nome, né? Então eu acho que o São Paulo hoje sabe das limitações, sabe como jogar com o que tem, e sem isso sim, sem essa expectativa alta de ter ali um quarteto mágico. Vão brigar pela Libertadores, né? e vai, Digo, quando o agora Oscar e o sim. Lucas jogarem. Isso com vai o fazer Caleri. diferença com o Caleri, com o Luciano. E então não é isso que vai fazer a diferença. E eu acho que o São Paulo melhorou nesse aspecto, né? E o Corinthians ganhou um pouquinho mais de corpo e já vai perdendo também, então tá aquela... O grande problema do Corinthians é que eu sinto isso desde o ano passado com o Ramon, é falta de crescimento, né? Você perceber que o time tem um potencial, o elenco ali consegue, faz alguns jogos muito bons, mas aí no jogo seguinte já é uma preguiça, já não vai para lugar nenhum, já volta a ter queda, então não tem uma evolução, é um time muito inconstante, um time errático. Completamente. Carlos, o que você fala aí do Palmeiras? Acabou ficando esquecido no rolê. Talvez, eu vi um comentário, acho que foi do colega do Arnaldo Ribeiro, esse colega meu de ESPN, falou, quarta-feira já volta o Campeonato Brasileiro, o estadual já vai ser o pôster, ficou pra trás e já foi, né? Não, sem sombra de dúvidas. Pro Cruzeiro a gente vai falar isso, sem dúvida. O Tite perde uma no Campeonato Brasileiro, a galera já vai querer a cabeça dele de novo, né? Não vai demorar muito para isso. E o Campeonato Paulista, acho que tem a questão que o Eduardo falou lá no início, né? De rivalidade. Acho que o legal do estadual são essas rivalidades, né? E você espera que tenha, ainda mais no Campeonato Paulista, né, cara? Que tem 4 equipes grandes com força para chegar na decisão, e acabou que a decisão foi o Novo Horizontino por todos os méritos do Novo Horizontino, que fez uma grande campanha e chegou numa final histórica para a equipe, né? E poderia ter conquistado o título, é muito difícil contra o Palmeiras, mas estava lá na final, inclusive jogou o Rômulo no segundo jogo, no primeiro não jogou, eles guardaram, fizeram uma vaquinha para colocar o Rômulo no segundo jogo da final, acabou perdendo o título para o Palmeiras, mas isso não apaga a excelente campanha do Novo Horizontino. Mas acho que ficou um pouquinho ofuscado assim, jogou 8h30 da noite também, né? Eu ainda não consigo entender isso de colocar uma final de Campeonato Paulista 8h30 da noite num domingo. Acho que não faz sentido. Para quem vai pro jogo, para quem quer ver o jogo também, tem uma galera que tem que acordar cedo no dia seguinte. O meu pai, por exemplo, já tá roncando quando deu o apito inicial, acabou ali, né? Ainda mais no final do jogo. E tem a questão da rivalidade também, né? Acho que não é um duelo de rivalidade nenhuma. E a galera meio que já esperava também que o Palmeiras fosse campeão. Agora, o Palmeiras, eu acho que nessa temporada tá um time bem promissor, assim. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Abel. Mas é um time que tá mais forte, né? Chegou o Arias, que é um jogador, para mim, fora de série. É um jogador que vai ajudar o Palmeiras, sem sombra de dúvidas, ao longo da temporada. Tem o Marlon Freitas, que eu acho que é um jogador que o Palmeiras queria já há muito tempo. O Abel sabia que ele era um jogador que o time precisava para dar mais velocidade na primeira fase de construção, para chegar ao ataque com mais velocidade também. E a equipe não tinha esse jogador. Tentou com alguns jogadores estrangeiros nas últimas temporadas. O Andrés, para mim, não é esse jogador. O Andrés é um jogador para jogar mais adiantado, mais perto do gol adversário. Eu acho que o Marlon dá esse dinamismo no meio-campo do Palmeiras. Eu acho que é a temporada que o Palmeiras entra muito forte, não pelo título paulista. O título paulista não tem nada com isso, mas pelo elenco que montou, pelo trabalho do Abel, pelos jogadores que chegaram e pela capacidade de evolução que esse time tem ainda para essa temporada. Deixa eu passar aqui, Meus parabéns para o Bahia, campeão contra o Vitória.
Aliás, a gente falou de VAR e de simulação. O Ademir teve um lance que foi maravilhoso, porque ele tenta cavar um pênalti, ele se joga na área aqui, o árbitro manda seguir e ele vai o tempo inteiro do lado do árbitro, xingando o árbitro, reclamando e pedindo para ter verificação do VAR e ofendendo. Até o momento que aí tem uma lance do Vitória, o Bahia recupera a bola, o juiz para o jogo para dar cartão amarelo pro jogador e dar a falta e dar a bola pro Vitória. Mas podia ter tomado o cartão amarelo pela simulação e pela reclamação, porque são as duas infrações. E, cara, tem o VAR, né? Então, se você sofreu de fato um pênalti, vai ter a verificação. Se não sofreu, fica quieto. Porque se você escapou de levar um cartão por simulação, fica quieto. Né? Não tem como, não tinha absolutamente nada. Né? Mas o Bahia foi campeão. Lamentável só final com jogo único, então o torcedor do Vitória não pôde nem assistir nenhum minuto dessa decisão, porque torcida única. O Operário foi campeão. O CRB também campeão lá, agregaram 3-1, 4-1 para cima do Asa em Alagoas. Grande CRB, o clube regatiano campeão aqui. Já falamos do misto, o Grêmio campeão, Cruzeiro, Sport campeão também, Fortaleza finalmente, Leão, né? venceu Finalmente. Aí nos pênaltis, a equipe do pênaltis, Ceará, Tivemos mais um jogo tenso, tinha sido 1-1 o primeiro jogo, gols na reta final ali, agora mais um empate e o Fortaleza levou a melhor nos pênaltis. Título do Papão também. Papão surpreendendo aqui, dando uma volta por cima. O futebol é bonito por conta disso, né? Ano passado os dois times da Série B, um sobe, o outro cai. Chega o campeonato, quem caiu é campeão. Ganha o estadual. E ainda tira onda, Exatamente. tem lá o mascote comendo o leão, né, cuspindo o rabo, O Repá igualou, né, os rivais. O Fortaleza quebrou a sequência aí do Ceará no Campeonato Cearense. No Campeonato Cearense. O Repá é curioso porque em 2005 o Paysandu estava na Série A e o Remo na Série C. Igual agora, né? Só que o Paysandu foi campeão nos dois. Agora o Remo tá na Série A e o Paysandu tá na Série C. E acabou o Paysandu sendo campeão novamente. É curioso para ver o Remo, né? Que o Remo tá seguindo a cartilha exatamente do Sport, daquele time rebaixado que vai afundar logo de início. O Campeonato Brasileiro do Remo até não é tão ruim assim, né? Mas eu acho que a cartilha que a diretoria seguiu exatamente. Já construiu o elenco com o Juan Osorio. Né, e construiu o elenco com o Marcos Braz, que já não está mais lá. E agora vai ficar sem o técnico, tem outro técnico que não joga da forma que o anterior jogava, muito pelo contrário. Enfim, tá seguindo a cartilha do difícil do jogar como o Osório, né? Ninguém nem sabe exatamente como joga o Osório. Não joga como o Osório. A cada jogo ele joga de um jeito, né? Então... E teve mais um campeão também. Aqui eu vou lamentar só a Chapecoense, porque o Barra foi campeão catarinense, e a Chape foi lá e apagou os refletores. Os caras foram comemorar o título, levantar a taça, não tinha nem iluminação, porque apagou. Lamentável, né? O Barra que é o primeiro campeão inédito desde 92 lá em Santa Catarina, né? O último tinha sido o Brusque, e que teve aí um clube novo, Sim. fundado em 2013, se não me engano. Vai completar 13 anos nessa semana aí, nessa semana, acho que é nessa semana, se não me engano. E já subiu muito, né? Foi campeão primeiro da Série B estadual, Série C estadual. Ano passado, Série D, foi campeão da Série D na segunda participação, né? Agora campeão estadual, então talvez a gente surja aí uma nova força. Santa Catarina que tem esse costume curioso, de volta e meia vem gira alguém, né? Surge alguém, a própria Chapecoense, né? A Chapecoense ganhou o primeiro título já tem bastante tempo, mas se tornou um clube conhecido nacionalmente, né? Tem aí o quê? Não tem... Tem pouquíssimo tempo. 15 anos, pouquíssimo tempo. Nem isso. Nem isso. Uns 10 anos, né? Pra mim. Então, a gente já viu o Criciúma, que hoje em dia já não é o que era na década de 90, né? O Avaí e o Figueirense que sobem e descem e estão agora numa situação mais complicada. O Joinville, que já teve bons momentos, também não está nos seus melhores momentos. Então, a Santa Catarina... E o Joinville que caíram, né, Eduardo? Exato. Não estão realmente caíram no melhor estadual. momento. Caíram para a Série B estadual, né? Então, é um campeonato curioso de Santa Catarina. Eu diria que fora Rio e São Paulo, é o campeonato mais disputado, não o melhor, né, em termos de qualidade, mas mais disputado, assim, porque sempre tem novidades. Mais sempre imprevisível. Mais imprevisível.
E não tem nenhuma grande Até pelo força, regulamento. assim, O regulamento do rebaixamento, o quadrangular do rebaixamento eram 4 equipes e 3 caíam, né? É uma desgraça, tem que ser campeão ou senão você tá rebaixado. E acabou que o Carlos Genoa, Figueirense e Joinville foram rebaixados. Então, essa questão de regulamento, a gente tem que fazer um programa especial para entender o Campeonato Argentino agora, que o terceiro colocado vai para Sul-Americana e o nono colocado tem chance de Libertadores. Muito bom. Vou falar para você. Vamos mudar aqui um pouquinho, começar a olhar para frente, né? Quarta-feira que já tem Campeonato Brasileiro rolando, já tem, de novo, quem foi campeão comemorou, quem perdeu tem que lamber a ferida rapidamente, que já tem o Brasileirão batendo na porta aqui com rodada. Só o Botafogo não joga, o Botafogo vai para o segundo jogo para chegar na fase de grupos da Copa Libertadores, né? Mas nós tivemos o encerramento do mercado na última semana, dia 4. Encerrou-se Peronomútil, porque ele segue aberto com aqueles jogadores que disputaram estaduais, eles ainda podem se transferir dentro do futebol brasileiro, mas basicamente aquele grosso, aquele grande pacote de jogadores que seriam trocados já foram feitos, né? Destaque, claro, dessa janela, acho que é o Lucas Paquetá, por 42 milhões de euros. Isso aqui é um valor absurdo, você imaginar, né? Mas você teve aí negociação com o Palmeiras com o João Arias, que também custou bastante. Tem o Cruzeiro com o Gerson, trazendo para esse reforço. Eu queria perguntar para vocês, quem que vocês acham assim, que se reforçou de uma forma melhor nessa última janela? Quem que começa melhor por conta desses reforços? Olha, para mim, eu vou destacar 2 aqui, não sei se o Carlos concorda comigo, mas o Carlos já falou Espero que não concorde. Né? O Carlos já falou Palmeiras... Discordo, nem sei o que é, mas eu discordo. O Palmeiras contratou 2 jogadores que eu acho que são fundamentais para as pretensões do Palmeiras esse ano. O primeiro é o Marlon, e eu vou dizer aqui, eu não sou o maior fã do futebol do Marlon, tá? O Marlon é um jogador que já ganhou destaque no Botafogo depois de ter rodado por muitos clubes, inclusive no Rio de Janeiro pelo Fluminense, sem grande destaque, por clubes menores, tá? Eu não sou fã do futebol do Marlon, mas eu acho que, primeiro, ele tá na melhor fase da carreira. O auge dele foi no Botafogo e o Palmeiras contrata ele ainda em boa fase, em bom momento. E número 2, eu acho que a chegada do Marlon resolve um problema que o Palmeiras tinha e que não encontrava alguém capaz de executar aquela função. E por não encontrar alguém capaz, o que o Abel tinha que fazer? Ele tinha que fazer adaptações, e aquilo não funcionava, tá? O Marlon faz com que o Andrés Pereira funcione. Porque o Andrés Pereira, no Brasil, o cara nasce volante, morre volante, né? O Andrés Pereira não é volante, nunca foi volante. Ele não vai jogar ali de primeiro homem de marcação, nunca. Não é a característica dele. E como segundo, já nem sei se... Depende muito da dinâmica do meio-campo, ele consegue ser um segundo homem de meio-campo. Senão é mais pro terceiro, tá? Aí depende aí da dinâmica. E eu acho que a dinâmica hoje do Palmeiras é uma dinâmica muito mais equilibrada e com um nome que ainda nem encaixou, né? Que é o Arias, que eu acho que o Arias faz o trabalho do Maurício melhor que o Maurício. Ele tem mais experiência e estofo que o Alan, né? Para jogar ali pela direita, embora características bem diferentes, tá? E isso vai dar uma estrutura para um atacante, que é o Vitor Roque, que foi uma aposta ano passado cara também, tá? O Palmeiras investe alto e investiu altíssimo no Arias, acima do valor de mercado, para evitar que o Fluminense tivesse esse jogador, tá? Ou seja, para ganhar concorrência no mercado. E então eu acho que falta muito pouco para o Palmeiras ter o que você vai falar mal hoje do elenco do Palmeiras? Um pouquinho as laterais, uma limitação ali na lateral direita, uma zaga que deu uma envelhecida e que já foi mais segura, né? Mas eles provavelmente vão trazer o Nino ainda, né? Porque a gente está falando desse mercado, mas ao que tudo indica, eles vão trazer o Nino na disputa com o Fluminense, que começou com uma proposta aí de 8 milhões de euros. O Palmeiras já sonda ali para casa dos 15, o Fluminense não vai pagar 15 provavelmente porque não vai ter esse dinheiro para gastar num zagueiro no meio do ano. Então eu acho que o Palmeiras fez um mercado muito preciso,
tá? O que eu acho que o Flamengo e o Cruzeiro, que são 2 outros candidatos ao título, o Cruzeiro já até começa a não ser mais esse candidato, mas o Flamengo certamente é ali favorito junto com o Palmeiras, não fizeram, tá? O Flamengo se desestruturou. O Flamengo, pelo contrário, o Flamengo comprou um problema para mim, que obviamente deve ter como solucionar, vai ser o Leonardo Jardim a tentar pensar isso, e vale lembrar que no Cruzeiro a solução do Leonardo Jardim foi barrar, tá? Foi barrar o Gabigol, foi barrar o Dudu, né? Sim. Então, eu acho que o Cruzeiro ele pode ter que ter esse mesmo problema no Flamengo, vai ser difícil, viu? Porque, para mim, o Paquetá tem características muito próximas do Arrascaeta. Ainda mais nessa fase de final de carreira do Arrascaeta, o Arrascaeta não consegue mais ser um meio-campo que busca o jogo, ele não pode. Nessa fase da carreira, ele tem que estar perto da área. E o Paquetá joga melhor, o melhor momento do Paquetá é perto ali da área. Não é como aquele meia, né? Novamente, a gente fala que do volante, como se fossem todos iguais, o Paquetá é muito mais um segundo homem ali de ataque, ali para jogar ali naquela faixa perto da área ali, recuando para o meio campo e tal, do que aquele Paquetá que muitas vezes o Tite improvisava como segundo homem de meio campo, né? O Paquetá como segundo homem de meio campo, ele funciona, mas vai aumentar o patamar? Não vai, entendeu? E para mim, eu acho que o Flamengo comprou um problema. O Flamengo joga num 4-2-4 que deixa o Pulgar. Imagina, o Pulgar se machuca ali, o Jorginho não tem intensidade, também não tem idade para isso, né? Já tá com quantos anos? 33? Eu acho que é isso. Então ele já não vai ter essa intensidade para segurar, e por mais que tecnicamente o Flamengo seja superior aos seus rivais no Brasil, na maioria dos seus rivais, tá? É muito 34. É muito complicado você dominar esse meio campo com o que tem hoje, né? Contra o Fluminense jogou com o Samuel Nino, o Arrascaeta, Pedro, Carrascal. Carrascal e o Samuel Nino tinham que voltar muito para compor ali o meio campo, e não tinha essa qualidade criativa, né, para jogar ali fora mais afastado da área. Então o Flamengo não criava, né? O Flamengo não cria, e o Arrascaeta já não é mais esse, não cria jogada. O Arrascaeta define jogadas, né? Então eu acho que o Flamengo tem aí teve um mercado um pouquinho desequilibrado, mas continua sendo o melhor elenco com mais talento no Brasil, né? Só rivalizando mesmo o Palmeiras para mim, tá? Tá, não. E você, Carlos? Quem que você aponta? Assim, o Palmeiras eu tinha destacado anteriormente, concordo infelizmente com o Eduardo. Brincadeira. Pô, eu quero mas briga. acho que o Palmeiras com esses 2 reforços, eu acho que são reforços que sobem o patamar do Palmeiras, e o Paquetá também já tinha falado antes, que acho que é um problema que o Flamengo trouxe, que o Leonardo Jardim vai ter uma certa dificuldade para resolver. Eu queria destacar 2 clubes aqui, não necessariamente de forma positiva. Um sim e outro meio que não. O Remo é aquela história, né, que inflou um elenco, trouxe muita gente nova e muita gente que não conhece a realidade do futebol brasileiro, né? O último reforço deles, que me surpreendeu com o português dele, inclusive, né, foi um camaronês, o Duplex, que já chegou falando português na apresentação, enfim, tá tentando Jogava em Portugal, aprender português, né? Até porque ele jogava em Portugal, exatamente, até porque ele jogava em Portugal, jogava no Casa Pia, então, assim, tá já meio que a língua não vai ser tão um problema pro Duplex, mas ele vivia em uma outra realidade, né, um outro contexto competitivo, e não era um titular do Casa Pia também. E o Remo trouxe vários outros jogadores que eu acho que as equipes que vêm da Série B para a Série A, muitas das vezes elas apostam mais em grife do que realmente em reforços que fazem a equipe funcionar. O Mirassol, por exemplo. O Mirassol, eu acho que essa temporada, pelo menos até aqui, alguns jogos que eu vi do Mirassol, principalmente no Campeonato Brasileiro, o Mirassol vai ter exatamente a mesma cara. E o Mirassol perdeu muita gente, trouxe muita gente, mas ele fez um mercado com a cara dele. Ele não apostou em grife, ele não apostou em jogador estrangeiro porque é estrangeiro ou porque jogou o campeonato A ou B ou C. Ele apostou em jogadores com as características que a equipe precisa, de acordo com a comissão do Rafael Guanais. Então, eu acho que o Mirassol vai ter a mesma cara que teve na temporada passada. Pode perder em qualidade? Eu acho que até vai perder, porque perdeu jogadores importantes. Por exemplo, o Danielzinho era um jogador muito importante para o Mirassol na temporada passada, e acho que pode ser um jogador importante para o São Paulo também. Um jogador que tinha participado
participava na fase decisiva do jogo, ali pro Mirassol, de sair de trás, chegar na frente com a verticalidade que o time do Guanás precisava. Mas ainda assim, o Mirassol fez contratações pensando no equilíbrio da equipe, e o Remo não fez. O Remo fez contratações pensando em inflar o elenco, em ter jogadores tarimbados para jogar um campeonato que, teoricamente, foi montado o elenco para um jogo propositivo que não vai ser o que o Remo vai conseguir apresentar na maior parte do campeonato. O Grêmio fez contratações muito interessantes. Eu vi ali, eu já falei inicialmente, inclusive, quando a gente estava falando do Grenal, do Pérez e do Nardoni, que são jogadores que se complementam, apesar de que eu acho que o pessoal do Sul ficou muito empolgado com o Nardoni, eu não fiquei tanto, porque é um volante box-to-box, mas que é um volante box-to-box que não chuta tanto, que não participa de gols. Ele participou de um gol na última temporada. Então, é um cara que chega na frente, mas não consegue definir tantas jogadas ou criar jogadas de perigo para os companheiros. Mas eu acho que pode encaixar com o mesmo perfil do Arthur, por exemplo, né? O Arthur, a gente sabe que é um jogador que tem qualidade com a bola nos pés, mas o Arthur não cria chances de gol, o Arthur não finaliza, então são jogadores com perfis similares. E o Pérez, mais próximo do que é o Noriega, né? Um jogador de mais combatividade do meio campo do Grêmio, que é o que o Luiz Castro buscava e é o que faltou para o Grêmio nas últimas temporadas. Trouxe o Enamorado, que acho que é um jogador que pode acrescentar bastante, o TT também, um jogador de fase ofensiva, pode ser importante para o Grêmio ao longo da temporada. Tem o Carlos Vinícius numa fase excelente, é um jogador que já se provou em outros contextos competitivos ser um jogador muito forte, um jogador que faz muitos gols, e eu acho que está em grande fase no Grêmio, e pode ajudar muito o Grêmio ao longo da temporada. Então, o Grêmio tem um grande técnico, que é o Luiz Castro, que já se provou no futebol brasileiro, já se provou fora do Brasil, é um cara que tem ideias muito boas, é um cara que consegue gerir bem o elenco, não é um cara que é difícil de lidar com o elenco. Nunca, pelo menos, eu nunca soube de problemas da comissão técnica do Luiz com os jogadores, enfim, atritos, assim. Acho que é um cara que consegue lidar bem com o elenco e a comissão dele também. Então, o Grêmio é uma equipe que tem muito a crescer ao longo do campeonato, e se a gente não coloca o Grêmio entre os favoritos, ali no patamar de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, eu acho que ele está num patamar logo abaixo, e com os reforços que ele trouxe, com jogadores com características que o Luiz Castro gosta. O Luiz Castro, quando ele chegou, ele falou que sabia que o Grêmio não tinha muito dinheiro para investir, e no final o Grêmio investiu mais do que ele deixou a entender que ia investir, né, no final das contas, mas o Grêmio trouxe jogadores com características que ele valoriza e com jogadores que encaixam ali para fazer um time bem competitivo ao longo do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Aproveitando e fazendo a propaganda aqui da nossa programação, né, o resenha tática que o Carlos faz lá, e pô, é maravilhoso. Aqui não estou só elogiando o Carlos, eu vou fazer um outro elogio sobre o livro dele, mas o programa é muito legal para você pegar, o cara tá chegando, como que joga, vale a pena, confira aqui, tem toda na nossa página aqui do Gol no YouTube, você vai conferir essa página, além do que tem o texto dele, né? Você pode ir lá no gol.com.br e conferir o texto. E ele falou bastante aqui sobre o Nardoni, sobre o Pérez, descreveu ali também, porque eu tava olhando o pessoal menos badalado, né? Então o Zaccaria, o Labiade, que foi lá pro Corinthians, assim como o Lingard, né? Chegou lá também como reforço do Corinthians. Tava olhando pra galera que não tá esbanjando dinheiro como o Flamengo e o Palmeiras, que eu coloco num outro patamar. Mas olhando nos reforços, eu coloco aqui, eu acho que o Fluminense, que tem dinheiro, fez um bom mercado. Quem já tá jogando, né? O Arana, o Gemes, foi muito bem. Eu vejo o início da temporada do Fluminense, a torcida do Fluminense estava mais preocupada em vencer no mercado do que vencer em campo, porque o Fluminense estava vencendo tudo em campo, né? Mesmo a final do Carioca, foi, acho que o 18º ou 19º jogo de invencibilidade em casa do Fluminense, se bem que acho que foi até campo neutro, né? Eu acho que a final devia ser campo neutro. Devia ser campo neutro, mas de qualquer forma, é uma sequência que o Fluminense não tem, né? Não tem há muito tempo, perdeu contra o Vasco uma sequência de vitórias absurda, né? De 17, que foi o empate com o Vasco, e mesmo jogando muito mal, conseguiu manter o empate. E o Fluminense conseguiu trazer o James, que é titular, para o lugar do Thiago Silva, e aqui eu vou dizer, o James se encaixou perfeitamente no Fluminense, mas tem um problema, né? O James não tem aquela categoria para sair jogando, que foi o que o Carlos falou. O Thiago Silva, obviamente, outro patamar. Um outro patamar, apesar da idade, né? Mas eu acho que a influência que o Thiago Silva tinha na defesa era mais controlar o Freitas, porque o Freitas tem muitos pontos fortes. Sim. A torcida do Fluminense pega muito no pé do Freitas, com razão,
porque esse ano do Freitas está sendo horroroso e ele já tinha muito desses problemas no ano passado, mas que o Thiago Silva acho que segurava muito. O Freitas, ele tem aquele mal que eu chamo do mal do Davi Luiz, né? O mal do Lúcio, aquele zagueiro que se você não tiver um comando de fora ou de dentro do campo para segurar o cara, não importa, o Freitas é forte, ele é bom, ele tem uma boa qualidade com a saída de bola, ele tem boas qualidades para um zagueiro. Mas a tomada de decisão dele, às vezes, é completamente emotiva e quando perde a confiança, como o Carlos falou, é um problema, né? Então ele sobe muito, ele deixa buraco, ele arrisca quando não tem que arriscar. É um cara que precisa ali de alguém com mais sabedoria, né? E um comando no banco também com mais sabedoria, e não é. O Zubeldia, por mais que faça um grande trabalho com o Fluminense, não tem essa capacidade. Até é também alguém muito explosivo, né? E o James não tem tamanho para segurar o Freitas, ponto. Tá? Mas é um cara que chegou para ser titular e tá bem, tá? O Arana não ganhou a titularidade do René, porque o Arana tem a questão de fisicamente nem sempre tá bem, e o René cresceu muito, mas então isso foi bom pro Fluminense. E temos o Savarino também, que é uma opção muito boa para o setor ofensivo do Fluminense. Então só esses 3 nomes são nomes que podem ser titular de um clube que foi 5º colocado ano passado. Então eu acho que com certeza o Fluminense de 2026 é mais forte que o de 2025 e foi um mercado bom, né? Isso sem falar dos que chegaram agora, que a gente não sabe, né? O Castilho é uma aposta que foi cara, né? Foi bem cara, 10 milhões de dólares, mas que é uma necessidade do Fluminense. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos. A gente vai saber na frente. Mas o Fluminense precisava e precisa de um centroavante, porque o Cano já está no 2º ou 3º ano abaixo, com problemas físicos, 37 anos, se não me engano, ou 38. Então é alguém que já deu o seu melhor, né? O Kennedy é completamente irregular, é um talento, mas é um jogador completamente irregular e nada faz crer que ele vai ganhar consistência. Ele teve aí sequência nesse início de temporada, boas atuações e outras apagadas, ou até ele participa muito do jogo, mas sem ter essa consistência em termos de atuação, né? De estar sempre bem. E acima de tudo, parece que não tem aquele... ele não é o Everaldo, mas ele também não busca o gol o tempo todo e o Fluminense precisa um pouco desse jogador, né? Então acho que é uma aposta interessante também. E contratou um zagueiro que, vamos lá, acho que ninguém conhece muito bem. Então nós precisamos esperar vê-lo em campo para poder dizer se o Fluminense contratou ou não bem ali, né? Mas eu acho que o Fluminense foi dos que melhores contrataram essa temporada, pelo menos 2 equipes que estão lá em cima e que vão brigar lá em cima. Eu acho que foi até a que contratou melhor, junto com o Palmeiras, só que o Palmeiras tem mais elenco, já tem mais estofo, né? A minha questão era até esse ponto aqui, sem esse poderio, sem esbanjar como esbanjou a equipe até o Cruzeiro mesmo, ali, com o Gerson, que gastou ali 170 milhões de reais para trazer o Gerson, mais um bônus que vem. Desse segundo grupo, pega lá, o Corinthians está com o Lingard, tem o Gabriel Paulista, acho que um bom zagueiro, um bom reforço para a defesa, mas o que me deixa mais com a cabeça, pensando que talvez não tenha sido uma boa janela, é de novo a equipe do Santos, porque não é barato, né? Você contratar o Gabigol, Lucas Veríssimo, Rony, Gabriel Menino, não são jogadores baratos, e eu não vejo o Santos de novo mais forte. De novo, tem essa questão do Neymar. Neymar quer ir para a Copa do Mundo. Neymar quer ir para a Copa do Mundo e quer contar ali. Eu não sei até que ponto o Neymar até que momento ele vai acreditar na Copa do Mundo, até que ponto não ir para a Copa do Mundo pode afetar, ou então vou ser convocado, então já vou me poupar aqui para evitar uma lesão, tipo o Real Madrid, né, que tem lá Mbappé, esses caras não querem jogar mais porque querem ir para a Copa do Mundo, e um pós-Copa, qual que é a meta, qual que é o objetivo? Eu olho o Santos e é um time que me traz uma certa preocupação num elenco que é caro mais uma vez. Eu tava checando aqui, o Neymar tá na pré-lista do Ancelotti, né? Então, talvez ele volte aí nessa convocação de março, né? O Brasil vai jogar nos Estados Unidos e contra a França, o primeiro jogo, inclusive, um jogo interessante. A França não vai ter o Mbappé,
mas o Neymar talvez seja convocado já nesses jogos de março. Vamos ver como é que isso também vai afetar o Neymar, como o Rafael falou aí, né? Pode afetar de uma forma positiva, ele pode ganhar mais gana para jogar, né? Ou também ele pode começar a se poupar e também deixar o time na mão em alguns momentos. Eu acho que o Santos, o Rafael falou do Corinthians ali, eu só queria trazer uma curiosidade que muita gente está elogiando dentro do elenco do Corinthians o Labiá, né? Não, é um jogador que não se esperava muito dele, né? Era um jogador que estava sem time, eu acho que não era tão conhecido assim. O próprio Dorival falou que não conhecia muito ele, né? Mas é um jogador que aparentemente está treinando bem e pode surpreender o Corinthians ao longo da temporada aí, pode lutar pelo espaço dele no time do Corinthians. Agora, o Santos, eu acho que eu tô esperando alguns encaixes para ver, por exemplo, o Neymar e o Gabigol jogaram muito pouco juntos na temporada, né? Eu acho que é uma dupla que pode até funcionar, de certa forma, por característica. Eu acho que são jogadores que podem encaixar juntos ali Na e balada podem render funciona. boas coisas. Exato. Aí eu já não entro no mérito de quantas assistências um vai dar para outro na balada. Agora, enfim. Mas em campo eu acho que são jogadores que podem encaixar sim, podem render bons frutos para o time do Santos. O Gabigol no Santos, eu acho que ele vai ter mais motivação, porque é um time que ele não vai ser reserva. No Cruzeiro, ele chegou com o Caio Jorge, reserva. Flamengo com o Pedro nos últimos tempos, reserva. Eu acho que no Santos é o único time que ele chegou meio que incontestável, né? Tipo, o Gabigol vai ser o nosso camisa 9. E eu acho que ele pode entregar realmente os gols que ele já entregou um dia, talvez não naquela forma que ele teve em 2019, por exemplo, no Flamengo, mas acho que ele ainda pode entregar muita coisa. Tô curioso para ver como é que vai ser esse encaixe do Gabigol com o Neymar, os dois no prime ali, os dois bem fisicamente. Acho que pode ser interessante para o time do Santos, mas acho que é um time também ainda meio que desequilibrado também. É um time que perdeu o Souza, por exemplo, que estava numa progressão muito boa. É um lateral de muita força física, um lateral que estava evoluindo muito dentro do time do Santos, foi vendido para o Tottenham, né? Já chegou na Premier League, já estreou. Então, perdeu esse jogador e não tem a mesma qualidade daquele lado. É um time ainda um pouco desequilibrado. É um time que eu acho que falta um pouquinho de agilidade também para sair para o jogo. Tem jogadores até capazes tecnicamente, mas que falta um pouco o dinamismo que às vezes um Schmidt dá. Então, eu acho que o Santos uma interrogação que eu ainda tenho na temporada. Eu não tô tão pessimista com o Santos, mas não tô otimista. Eu tô ainda esperando para ver alguns encaixes dentro do time, para ver realmente o que esse time tem capacidade de render e performar ao longo do Brasileirão. E aí nós vamos ver. Agora começa então o Campeonato Brasileiro a partir dessa quarta-feira. Vou encerrar aqui essa participação, mas antes de encerrar essa edição do nosso podcast, mais uma vez eu vou pedir para o Carlos fazer o merchan do livro dele, porque eu comecei a ler, eu fui viajar na semana e eu comprei o livro. É isso aí, tem que comprar, você tem que apoiar. Comprei, mas pensando assim, pô, vou ler, tenho sido vagabundo para ler livro realmente, né? Falei, não vou ler. E gostoso. Livro, eu fiz questão de mandar mensagem pro Carlos, falei assim, geralmente a gente é protocolar para elogiar livro de amigo, né? Não, muito bom, muito legal, vale a pena. E nunca li. Não, esse é muito bom realmente. É aquele livro que você tá lendo, você fala assim, pô, mais uma paginazinha só aqui, depois eu paro, mais uma paginazinha. Então, parabéns, Carlos, aqui. Revolução do WM. Faça um merchan também. Que isso, muito, muito, muito feliz assim por você ter gostado. Realmente você mandou essa mensagem, fiquei muito feliz de ouvir isso. O Rian, no final de semana, me surpreendeu também. O Rian estava lá no campo da Portuguesa, cara, no Luso Brasileiro, com o livro físico lá, mostrando pra galera e fazendo um merchan também, que eu nem pedi, fiquei surpreso demais que o Rian fez isso. Nem esperava isso também. Eu tô esperando os livros chegarem da gráfica na minha casa e ia mandar para ele se antecipou e comprou e já fez o merchan. Muito legal, muito feliz que vocês gostaram. Eu queria esse livro físico, né? Onde é que compra aí? Onde é que compra? Fala pro povo aí como é que eu compro. Eu gosto dos livros físicos. Eu tô lendo pelo Kindle. Já ajuda. Exato. No Brasil, tem as lojas físicas parceiras, mas se você pedir pela Amazon, por exemplo, ou nas plataformas de livro, tá em todas as plataformas de livro, a Revolução do WM, você pode pedir por lá e eles entregam o livro físico na casa. Acho que são 7 dias que chega o livro físico. Então, assim, muito feliz que a galera tá gostando, tá sendo um resultado muito legal, realmente. Foi um desafio que eu tive. E acho que o Rafael gostou principalmente por se tratar do Arsenal ali no início, né? Quando começa Chapman, a falar do Arsenal, foi o cara que criou o WM lá no Arsenal, com a mudança da regra de impedimento. A gente está falando aí que pode mudar de novo a regra de impedimento, né? Inclusive, graças a um ex-Arsenal. Graças a o Arsenal está envolvido em todas as revoluções do futebol, né? Absurdo. Mas eu sou contra o Wenger. Eu sou contra essa mudança.
Você vai também, mudar pra eu ficar a também. mesma coisa. Eu também, assim, vai tirar a dúvida, mas espera aí, mas depois você vai ter dúvida se tava o corpo todo na frente ou se o nariz Isso. dele tava na mesma linha da bunda do zagueiro. E Então, aí vão falar assim, mas era 1 centímetro. 1 centímetro não faz... 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros. É sempre a mesma coisa. e essa regra, inclusive, vai começar a ser testada na Canadian Premier League, né? No Canadá, a Liga Canadense vai ser a primeira que vai testar. Tem menos clube, é mais fácil de controlar, tem menos pressão. Se os times daqui perderem, ninguém tá nem aí, não tem torcida que vai ficar enchendo o saco. Então, vai começar a ser testada no Canadá enfim. O WM começou justamente nessa mudança, um novo esquema tático que surgiu dessa mudança. Será que agora, com essa nova, se tiver essa nova mudança, eu acho que não vai mudar muita coisa em termos de esquema tático, mas o futebol está sempre mudando, né? Os treinadores estão sempre se adaptando. O próprio Guardiola, não sei se vocês acompanharam recentemente, o Daniel Udan, do Playmaker, inclusive, que me mandou, e eu vou tentar fazer uma resenha pensando nisso também, pegando um pouquinho do Harry Kane, mas teve um jogo do Manchester City contra o Leeds United, que o Rodri e o Bernardo Silva fizeram a saída de bola com Donnarumma. Os dois lá, como zagueiros mesmo, os zagueiros abriram e os dois meias foram fazer essa saída de bola com o Donnarumma. E a gente vê o Harry Kane no Bayern de Munique, por exemplo, participando da primeira fase de construção, recuando até perto do goleiro para pegar a bola e sair jogando. E isso quebra um pouquinho a marcação individual nessa pressão alta que todo mundo está fazendo. E, enfim, o futebol está sempre se desenvolvendo, criando novas tendências, novas táticas. E o WM foi uma que surgiu há 100 anos atrás e foi readaptada aí recentemente pelo próprio Pep Guardiola e outros treinadores. Todo mundo que a gente vê hoje atacando é o 3-2-2-3, que foi parte do WM lá atrás. É isso, então fica a dica, aqui embaixo na descrição sempre vai ter lá também o caminho para você encontrar o livro, vale a pena, tá? Eu faço merchan quando é bom, se não falar assim, pô, legal, bom livro aí, hein? Né? Se eu já fiz isso contigo, desculpa, mas acontece. Às vezes não clica, não é o meu tipo de livro. Esse não, gostei pra caramba. O WhatsApp do Bellatini agora bombando com mensagens de pessoas revoltadas que receberam essa mensagem. Eu tenho muitos livros de colegas, muitos livros muito bons. As mensagens do mais falso que o Leonardo Jardim. Não, eu não vou chegar para um amigo e falar assim, não, o livro é uma porcaria, né, cara? Eu vou falar, não, legal. Tem que ter educação. Porque livro também tem a questão de gosto, tem que, para mim, pode não ser, é assim que funciona, né? Tem livro que faz sucesso que eu falo, como que isso faz sucesso? Não dá certo em filme também, assim, eu sou bem crítico, mas pro colega eu vou ajudar, vou comprar o livro, vou guardar, tenho lá uma prateleira de livro, né, tá sempre junto lá. Massa, aquele abraço. Se lançar um livro também pode mandar. O pior é que eu fechei agora aqui uma régua muito complicada. Se o outro colega lançar livro, Agora eu não vou lançar mais livro. O problema é o meu feedback, né? Não pode ser só aquela, pô, que legal, não, comecei a ler. Não, agora tem que ser um pouquinho mais elaborado. Vai ser o sincericídio, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, faça a mesma coisa, deixa um comentário e fala assim, não, legal, bom programa. Não precisa ser tão... Não, pode mandar. Não gostou, manda aviso. O cara também. tem que ser muito amigo pra ver 1h05 de programa só porque gosta da nossa cara. Né? Ou o cara não gosta dele mesmo. Pode... Eu acho que da nossa cara é difícil gostar, cara. Nem em casa tá fácil, então... Minha mulher certamente não assiste. Já tem tempo demais. É isso, pessoal. Deixa o like aí, deixa o hype, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback. É muito importante também. Não gostou? Fala, porque a gente consegue também evoluir dessa forma aqui. Crítica sempre é muito positivo. Valeu, até a próxima semana.